e de todos os seus familiares. Amém. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pronto. Eu venho no Brasil em 2013 com meus pais e toda a família. Aí nós chegamos para Vila Velha, foi o primeiro lugar, depois foram para São José do Rio Preto, em São Paulo. Meus pais, eles ficaram aqui 6 meses e meu pai não gostou do Brasil, ele voltou para a Síria com a minha mãe. Porque o meu pai acha que a língua é difícil para ele, para aprender, para mais velho é muito difícil. Meu pai não gosta, alguém está falando, ele não entende. Ele vai receber. Mas meu sogro, ele tem 4 filhos, ele não conseguiu ficar lá porque 4 filhos tudo para exército. Então, aqui é melhor para ele. E eu chegou para cá noiva e por isso eu casei muito rápido. O meu marido está trabalhando no restaurante árabe, meus sogros estão trabalhando com comida. Quando nós chegaram para cá, nós não entendemos suas língua. Então, nós chegaram até bater cabeça na parede. O que está acontecendo? Tem que entender. Mas depois passa, tudo passa, né? Não tem impossível. Eu cheguei aqui 25 de novembro de 2014. Já faz 2 anos, mais ou menos 5 meses. A cidade de Homs, mas depois essas coisas aconteceram lá na Síria, daí eu fiquei oeste de Homs. Daí depois eu vim aqui. Daí a vida lá tem que sair no país para fazer o futuro, coisas assim. Daí a tio falou para mim para abrir um negócio aqui. Olha, a Líbia é um país muito lindo. As pessoas, mesmo no Brasil, eu falo para você, aqui no Brasil amo porque as pessoas estão muito bem. Mesma coisa na Líbia. É mesmo tudo as famílias, morar normal, vai na escola. Meu pai e minha mãe estão nos trabalhos, mas depois da guerra tudo contrário. O negócio não é fácil aqui. Eu cheguei para cá e não sabia nada. Nenhuma palavra em português. Eu só conheço a história do Brasil e um pouquinho de política em árabe também, não é? É assim, cheguei para cá, não sabia ninguém, cheguei com meu irmão. Daí comecei a trabalhar em comida, sabe? Comida árabe. Mas também tem as cidades, o Damasco, o Alepo, o Damasco que tem 9.000 anos, o Alepo 12.000 anos, a Síria tem 15.000 anos. Daí sempre tem umas coisas especiais numa cidade síria. Mas as 3 cidades, Damasco, Alepo e Homs, essas aqui são mais 3 cidades famosas lá na Síria. Daí tenho lembranças de cada cidade. Eu estava estudando árabe já fazia algum tempo e eu não tenho muita facilidade para aprender novos idiomas. E o árabe tem uma complexidade que chega a um certo ponto que eu cheguei à conclusão que se eu não fizesse uma imersão, se eu não passasse algum tempo num lugar onde a língua nativa fosse o árabe, eu não ia conseguir passar daquele ponto que eu estava. Então eu comecei a procurar lugares para estudar, para fazer uma imersão no idioma. E a verdade é que eu tenho ascendência síria, eu sempre quis conhecer o país, sempre tive vontade de passar um tempo lá e eu acabei unindo as duas coisas. Estudar odontologia. Eu estudei 2 anos odontologia, mas também sobre a guerra eu não consegui terminar. Então fica bem triste quando você não conseguir terminar seu país, sua faculdade, com sua amiga. E eu estava estudando direito.
Daí eu entrei para outra faculdade também, no jornalismo. Eu estudei os dois juntos. É muito difícil. Foi muito difícil. Mas porque eu gosto do jornalismo, eu estudei bastante. Daí tinha muito tempo livre. Quando eu comecei, eu falei, amor, ou você vai ficar em casa estudar, ou você vai praticar, vai aprender na vida, assim, na prática. Daí a gente fez um jornal lá. Em Damasco. Em Damasco. Chama A Voz da Juventude. Se chama esse jornal. Ainda tá lá. As políticas é um jeito de viver. Às vezes você foge da política, mas ela não foge de você. Mas sua vida no Brasil é bem difícil para viver, porque tem que trabalhar homem e mulher aqui. Lá na Síria, mulher não trabalha, só essas coisas, não é igual aqui. Mas aqui, se homem e mulher trabalha, dá para viver. O país já vivia, obviamente, uma evolução política. Qualquer lugar que você sentasse num bar, num café, as pessoas estavam falando de política de uma maneira muito empolgada, existia muita esperança no início de 2011 para uma abertura econômica e democrática na Síria. As pessoas estavam acreditando de fato que o Bashar faria reformas, ele estava dando sinais nesse sentido. Mas antes da guerra, a gente não precisava nada na Síria. Eu não lembro que eu preciso uma coisa fora da minha cidade, porque a gente tinha tudo. Mas depois a guerra é a guerra. Daí você perde tudo. Mas agora é o novo começo, vamos ver. Depois de terminar a faculdade, era muito perigoso para eu ficar na Síria. O problema com os terroristas, você não sabe onde está o seu inimigo. Na verdade, ele não é o meu inimigo, ele me colocou no lugar do inimigo. Ele pode ficar aqui com você, no parzinho, colocar uma bomba e foge. No ônibus, no carro, na rua, você não sabe onde ele está. É difícil ficar com medo de qualquer coisa. E, enfim, não consegui ficar mais na Síria. Eu estudei artes lá na Síria, mas foi um material eu não pegou por causa do guerra, eu deixei e vim para cá, então eu não peguei o carteira, o que eu estudou. Então a Síria já estava vindo numa ascendência econômica. As pessoas estavam de fato acreditando que o Bashar ia ser um novo Gorbachev, ia ser um cara que ia colocar a Síria no roteiro internacional. E a mudança dele foi muito brusca. Você sabe, esse conflito da Síria é uma das 10 outros conflitos que começou na primeira vez na Tunísia. Na primeira vez na Tunísia, quando o cidadão da Tunísia, Al-Bouazizi, se queimou. Então, o povo tunisiano já se revoltou contra o poder do Ben Ali. Mas a diferença do poder da Tunísia e o poder da Síria, o presidente ele achou que o melhor para ele fugir. O contrário do Bashar. Bashar ele ficou. E quando ele ficou, a arsenal militar na mão dele, aconteceu o que você está olhando agora, o mundo inteiro, uma tristeza mesmo. O que foi a Primavera Árabe? A Primavera Árabe foi a revolta, principalmente dos comerciantes, dos ambulantes, que não tinha, da população jovem, em geral, na sua maioria jovem, que se revoltava com a falta de empregos, com a falta de oportunidades, com a falta de condições. No Egito, depois nós tivemos na Líbia, nós tivemos no Iêmen,
a falta de emprego, os altos impostos cobrados por esses 3 governos, né, e a corrupção que estava se alastrando. E também a perpetuação no poder. Começaram como coisa séria, 25 de março de 2011. Porque eu estava no Líbano, estava assistindo TV. Daí saiu que tem umas pessoas que estão fazendo problemas lá na minha cidade. Mas eu não acreditava. Eu achava que eu estava olhando para o Iraque ou coisa assim. Primeiro começa na Líbia, depois a Tunísia, Egito. Quando começa na Líbia, fica tipo tudo, uma coisa vai acontecer, mas ninguém sabe o que. Então a situação começa a ficar mais perigosa. Na verdade, ninguém queria essa guerra, até com o povo quando ele saiu na rua para protestar. Porque você sabe, esse povo lá, ele passou o pai do Bashar, que passou o poder para um filho dele. Então esse agora não fica mais uma república, tá? Virou uma reina. Eu só vi na TV, porque na nossa cidade todos igual presidente lá, no mesmo cultura. Ninguém sai na rua e pedir alguma coisa, porque eles querem ele. Mas lá na Síria, eu acho, tinha problemas, claro. Mas não é com o presidente. Para mim, eu conheço ele, eu vi ele várias vezes. Por exemplo, a gente está sentando aqui, ele entra, senta num café com a esposa dele. Daí não tem, eu acho, o problema que os outros países que têm contra a Síria. A primeira vez, eu acho 3 meses, o povo saiu e ninguém falou uma coisa contra o Bashar al-Assad. Todo mundo queria a democracia, queria o respeito dos direitos humanos. Até então o governo estava lidando bem com protesto para soltura de preso político, para abertura democrática. É um processo que começou de uma forma super legítima. Era a juventude síria pedindo abertura, pedindo democracia, pedindo reforma. Mas depois outros grupos e outros interesses começaram a se apropriar desse movimento que nasceu de uma forma legítima. E aí entra aquelas questões que não podem ser ignoradas, né? Lógico que influências internas, Estados Unidos, Catar, Turquia, Arábia Saudita, há anos financiam grupos dentro da Síria, partidos políticos específicos na Síria, pessoas que não faziam parte desse processo iniciado por uma juventude ávida por democracia. Essas pessoas são os oportunistas que ficam na espreita, atendendo interesses outros e que, quando enxergam uma oportunidade, entram no jogo e mudam todo o panorama da coisa. Por que você vai fazer a guerra? Nós já vemos na Líbia, mas as sírios não entenderam o que aconteceu. Tipo, elas caminham na um lugar, ela não sabia quando vai terminar esse lugar, o que vai acontecer depois. Então, só elas querem fazer uma evolução. Eu não estou falando, eu estou a favor dele ou contra outras pessoas. Tudo bem, você quer sua liberdade? Essa aqui é a liberdade, você fala. Você não usa arma ou mata outras pessoas. Porque tem pessoas do ISIS que entraram na minha casa. Eu estava lá. Eu vi eles, eu vi como eles estão fazendo as coisas, como eles falando, como eles não estão seguros. As pessoas que fazem tudo isso não estão seguros. Estrangeiros. No Afeganistão, não sei lá, outros países, mas não é seguros. Os protestos começaram a ser reprimidos com brutalidade, com violência. Aí algumas semanas depois aconteceu aquele episódio em Deraa, que é no sul da Síria,
onde pegaram 3 crianças pichando Bashar Ibn Sharmuta, que é Bashar filho da puta, num muro. E a polícia prendeu essas 3 crianças e arrancaram todas as unhas dos dedos deles. Tinha uma criança de 9 anos entre eles. E aí a população se revoltou. O ministro do interior, à época, conseguiu acalmar um pouco a situação. O próprio Bashar se comprometeu a punir os policiais que fizeram aquilo. Mas logo na sequência aconteceu um outro episódio com uma criança chamada Hams al-Khatib na periferia de Damasco. Acho que foi em Guta, inclusive, que hoje é uma área dominada por rebeldes. E o Ramos era um menino de 13 anos e ele foi pego pela polícia mijando num cartaz, uma foto do Bashar. E aí prenderam ele e na tortura acabaram matando esse menino. Ainda também nós não sabemos o que é mais certo. Mas quando nós vejamos a Síria lá atrás, ela era muito linda e sem guerra. O Bashar al-Assad ele não está fazendo nada. Mas quando eles entrarem, ele tem que fazer alguma coisa para parar eles. Ele está fazendo bagunça no país dele, né? A comunidade iraquiana na Síria, que é grande, relevante, ama o Bashar al-Assad. Eles são muito gratos ao Bashar. Porque na invasão americana ao Iraque em 2003, os 3 milhões de refugiados iraquianos foram absorvidos pela Síria, sem qualquer ajuda de ONU, de Estados Unidos, de ninguém. O governo do Bashar recebeu esses 3 milhões de refugiados iraquianos e deu a eles todos os direitos que todos os cidadãos sírios têm. Os cristãos, que são uma parte relevante da Síria, morrem de medo de acabar na mesma situação que os iraquianos acabaram. Então eles são leais ao Bashar. Toda a classe de sunitas e de xiitas que também integram o governo e que de alguma forma se beneficiam economicamente ao longo dos anos com o governo do Bashar também estão a favor dele. A primeira visita dele foi no Marrocos. Ele ficou uma semana no Marrocos. Eu estava com um grupo dos jornalistas lá. Quando ele deu uma entrevista, ficou emocionado dele, porque um cara que fazia um discurso sem papel, respostas dele das questões dos jornalistas e bem rápido, e o cara que é bem inteligente. Eu falei para bastante amigos e colegas jornalistas que o Bashar vai ser um líder do mundo árabe, porque ele tem uma capacidade do pensamento político bem enorme. Mas ninguém sabia, todo mundo fala dele, mas ninguém fala do regime, porque tem uma diferença entre o presidente e o regime, o poder do presidente. É um médico formado na Inglaterra, é um cara extremamente inteligente, um cara polido, um cara de fino trato, um lord inglês. A mulher dele é uma dama lindíssima, uma mulher educada na Europa. Mas, apesar de ter tido esse viés ocidental na formação dele que o pai dele, Hafez, não teve, ele manteve os ensinamentos do pai e entendeu que para governar um país como a Síria, ele precisa de mão firme. Ninguém governa a Síria do mesmo jeito que você governa um país europeu ou o Brasil. Então, às vezes, por mais que ele tivesse ensaiando uma aproximação numa aproximação política de paz com rebeldes, com a oposição, os líderes militares do outro lado deviam pressionar ele para o sentido contrário, enfim. Qualquer coisa a gente tem que acabar com o Bashar al-Assad. Não gosto dele, mas eu não quero acabar com a Síria também. Mas é muito assustador o que a gente está vivendo. Eu acho que os Estados Unidos fez uma avaliação muito errada do Bashar. Acharam que seria muito mais fácil tirar ele do poder. A democracia americana se mostrando ineficaz, o exemplo da democracia. Será que é esse exemplo da democracia que esses países precisam? Não estou dizendo que hoje o Bashar al-Assad seja a salvação da humanidade. Não é.
Ninguém é a salvação da humanidade. Mas eu acho que quem deve decidir o seu destino e quem deve ser a salvação da Síria deve ser a sua população. A mesma coisa na Líbia deveria ter acontecido, a mesma coisa no Iraque. Não adianta você chegar, destruir toda uma infraestrutura do país, retirar o governante e dizer, bom, agora virem-se. Como é que eles vão se virar? Eles nunca tiveram uma democracia. Eles não sabem o que é democracia. Mas a Síria não atacou os Estados Unidos. Eles falaram a Síria atravessou as linhas vermelhas. Pelo amor de Deus. O que é as linhas vermelhas? Vocês estão administrando a guerra ou querem fazer uma resulta? E a oposição síria é muito pulverizada, é muito dividida mesmo. O Exército Livre, por exemplo, o Exército Livre sírio é super polêmico dentro da Síria, porque eles são várias falanges que eles chamam, e cada uma trabalha operando a sua maneira e de acordo com o seu interesse. Não existe uma unidade, o Exército Livre Sírio. Estamos aqui, somos um exército lutando pela mesma coisa. Isso não existe, isso é fantasia. É uma ideia errada que uma cobertura equivocada às vezes nos passa, né? E na verdade não existe. Agora, dentro do Exército Livre Sírio você tem grupos de adolescentes que estão lutando por uma causa legítima, que é a abertura econômica. Você tem gente de frente ao Nusra travestido de sírio laico. Você tem Mukhabarat, que é agente de serviço secreto sírio travestido de dissidente. Você tem dissidentes de verdade do exército. Você tem tudo que você pode imaginar. E é por isso que eu não consigo acreditar na eficácia de um exército formado dessa forma, né? E financiado com dinheiro de Catar, de Estados Unidos e de... Sabe, isso para mim, desculpa, mas não é o sírio. É um exército com objetivos diferentes, lutando por cada um pelo seu próprio bem. O problema não é agora a pachadaça aqui, o problema é quando o povo vai esquecer esses crimes que ele se fizeram, que ele fez mesmo. Daí o meu ponto eu olho para o Bashar al-Assad como presidente do meu país. Eu tenho muitas críticas na economia e na política às vezes, mas nesse momento, esse é o momento de se unir, não é de se lutar, porque sem a pátria não existe partidos. Essa guerra contra a Síria quer acabar com a pátria nossa, e jamais eles não vão conseguir. Na verdade, agora o problema da Síria é um problema, você vai falar com quem? E quem vai falar no nome do povo? Agora tem vários grupos e cada grupo é aliado para outra potência, economia e militar no mundo. Tem grupos, os Estados Unidos que estão ajudando, tem grupos com Irã. Também não pode deixar Irã longe desses problemas. Até com o nascimento do Daesh, Estado Islâmico do Daesh, começou na Síria. E tem bastante professores da estratégia política internacional. Eles falaram que o Daesh começou, na verdade, nas prisões do poder Bashar al-Assad, porque o líder do Daesh ele estava na prisão na Síria. Então ele lá começou, como o poder da Síria começou a vir, sentir o poder dele começou a se queimar para essas manifestações em todos os lugares da Síria. Então eles começaram a deixar o prisioneiro sair da prisão, deram para eles armas e vamos falar com o povo contra o outro.
você tinha muitos grupos no Iraque que foram armados e treinados pelos Estados Unidos para derrubarem o Saddam, que estavam há muito tempo ociosos lá, que viram na Síria uma oportunidade de fazer mais dinheiro. Você tem várias frentes de extremismo religioso. Com medo toda hora, o povo lá geralmente eles ficarem de saírem de casa, eles vão voltar, eles pensando assim. Esse pensa muito ruim quando você anda na rua, você sempre pensa, vai cair bomba aqui, eu vou matar, eu vou voltar para ver meus pais, minha família, assim. Esse medo na cada coração de povo lá. Mas a vida lá está vivendo bem, mas não é igual antes. Porque ele tem medo, se meu filho sair de casa, ele vai voltar. Se ele está pegando ônibus, o polícia vai pegar ele para o exército, porque se ele na idade de exército, tem medo que ele passear na rua, porque se o polícia ver o papel dele no exército, eles pegarem ele sem dar notícia para pais dele. Depois o pais dele, eles saberem que o filho dele está no exército, assim. E aí também vai tirar o sírio de lá para quê? Né, para tratar ele como refugiado do jeito que eles estão sendo tratados no mundo inteiro. Eu não vejo grupos rebeldes como esperança. Na verdade, o Bashar tem que escolher uma das três coisas. Ou ele vai escolher a maneira como Ben Ali, presidente da Tunísia, como ele fugiu e deixou a terra dele limpa, não tem problemas agora. Ou ele vai escolher a maneira do presidente da Líbia, Muammar Gaddafi, como a resistência tiraram rebeldes, tiraram ele das gotas, eles mataram ele. Ou ele vai escolher a terceira coisa, e pior também, do ex-presidente do Iêmen, Abdullah Saleh, que agora ele se queimou tudo, ele ficou lá no poder com outros rebeldes lá. E as três coisas e pior, uma pior que a outra. Agora não dá para sair do país, não dá para, porque agora o chave dá problema não na bolsa dele. A chave da Síria agora no mal nas bolsas dos outros jogadores do mundo ocidental. Eu creio assim, hoje o Bashar ele sofre com um grave problema. Ele tem a legitimidade de sua população, mas ele não tem o reconhecimento internacional. Isso é um grave problema. Como será lidar com esse problema após os conflitos, após o extermínio do Estado Islâmico? Extermínio acho muito difícil, mas após a sua retirada da Síria, isso é um problema que dificilmente ele vai conseguir contornar, talvez com novas eleições, ele podendo participar das eleições, o que seria o mais justo, e aí a população síria defendendo e dizendo o que é que ela quer, se ela quer que o presidente Bashar al-Assad saia do poder, ou se ela quer que o presidente Bashar al-Assad continue comandando os destinos da nação síria. Só quem deve decidir é a nação. Não é correto você tirar um governante de fora. Porque Síria, como a gente conhece a Síria do 1920, mas antes disso aqui estava a Síria. Esse povo estava assim sempre. Isso aqui 15 mil anos atrás. Daí isso aqui é coisa normal, não é coisa nova, porque os sírios eles estavam chamando Masters of War. Tudo bem, a primeira música sai na Síria, a primeira livraria sai na Síria, mas também a primeira arma sai na Síria também. Para mim, agora, como eu olho para o Bashar al-Assad, eu olho no lado das ações. Ele está lutando o terrorismo, está lutando os interesses americanos lá.
tanto se ele não quis. É uma situação. Mas ele está lutando lá. E aí quando você vive a experiência local no lugar que é o teu objeto de estudo, você acaba se deparando com visões que você não tem acesso na academia, né? É muito diferente de você estudar Oriente Médio da universidade no Brasil e você aprender sobre o Oriente Médio no Oriente Médio. E antes de eu ir para a Síria, eu tinha trabalhado no Folha de São Paulo. Então eu estava com contatos frescos assim no jornalismo, no Brasil. E aí comecei a mandar umas matérias. E os locais, os sírios, os fixers, as pessoas que nos ajudavam, estavam ficando com raiva de jornalista. Porque o que acontecia era que um jornalista ia preso. Mas, por exemplo, um jornalista da Inglaterra, como esse cineasta, ele ia preso, ficava lá 5, 6 dias preso. Aí pegavam todo o material dele, HD externo, câmera, computador, agenda telefônica, pegavam todos os contatos de locais que ajudaram ele, liberavam ele para não criar problema com a Inglaterra e depois prendiam toda a rede de locais que tinham ajudado ele. E óbvio, o tratamento de um preso estrangeiro e de um preso local é totalmente diferente, né? Eu fiquei 6 dias preso, foi horrível, tal, mas não se compara a experiência de prisão de um local, né? A tortura que eles sofrem, tudo que eles passam. Então eles começaram a parar de proteger e ajudar jornalistas. Inclusive eles queriam que o jornalista fosse embora. A comunidade internacional, ali, os jornalistas, as pessoas que sabiam quem era jornalista, quem era cineasta, depois de algum tempo que se criava uma confiança, a gente se relacionava e trocava informação, né, um com o outro. E depois de alguns meses, um cineasta da Inglaterra foi preso. E foi por causa dessa menina que entregou ele para o governo. E daí a gente descobriu que ela trabalhava para o governo. O trabalho dela era identificar jornalista estrangeiro e denunciar para o governo. Olha, eu trabalhei 1 ano fazendo uma pesquisa sobre a guerra do Líbano, guerra civil do Líbano, eu e meus amigos. Daí a gente fez uma pesquisa tão grande, 8.000 páginas, essa pesquisa muito grande. Fora dos vídeos que a gente gravou, muitas coisas. E a gente vendeu para um jornal lá, ganhou dinheirinho, comprou 2 câmeras. Daí, depois de 2 meses, eu estava gravando lá numa batalha, numa luta lá na Síria. Eu estava atrás de uma parede e minha mão e minha câmera estava para cima tirando as fotos. Daí eu sabia que existe uma pessoa na frente da parede. Daí eu esqueci. Eu estava gravando o vídeo. Eu esqueci, a minha câmera tinha um sistema que dentro do vídeo você pode tirar fotos. Daí não sei porque tirei foto. Daí o cara lá escutou o som do flash. Atirou a parede. Eu estava atrás. Olha, sujeira, sabe? Do cimento, do tudo. Aí, eu senti que a câmera foi... alguma coisa patou na câmera. Daí, sabe, isso num segundo. Não dá pra pensar muito. Só tem que fugir. Eu fugi. Corri quase 1 quilômetro. E depois, quase não consegui mais respirar. Não consegui mais ver, porque estava botando sangue, mas não senti. Porque a adrenalina, sabe? E quando eu cheguei pro ponto onde os camaradas estavam, eu senti lá, olhei para a câmera, estava não acreditava que uma câmera foi atirada. Uma câmera significa 6 meses do trabalho. Não só o meu trabalho, o trabalho todo. Foi, nossa. Daí, olha, quando eu estava correndo, eu segurei minhas câmeras, uma na minha mão, outra no meu pescoço. Daí as câmeras estavam cheias de sangue. Eu te coloquei assim no meu lado, eu vi meu dedo assim, olha,
Você fala, mas você não perdeu muitas coisas, só uma pedacinho do dedo, não é muita coisa. Mas dói, não só dói fisicamente, dói, nossa, perdeu uma coisa da minha, nunca mais vai voltar. Tipo, morreu. Você viu, morreu uma parte do seu corpo. Daí, eu fui atirar também em muitos lugares, na minha coxa aqui, mas a bala entrou e saiu, daí não, sim, machucou, mas entrou e saiu, daí não ficou dentro. Mas entrou no lado da coxa, não é dentro. É tipo no pele, só na pele. E olha, fiquei pensando, imagina se a cara errou num milímetro para cá. Ele iria me atirar na minha cara, na minha cabeça. Eu falei isso, nossa, não sei se eu tinha sorte ou eu tinha azar. Mudou tudo. Eu deixei meu pai, minha cidade, deixei meus pais. Se não tem guerra lá, nós nem pensa deixar nosso país e vem para cá. Quem gosta de deixar a língua dele, cultura dele, povo dele e vem para país, ele não sabe nada o que tem que fazer. A cidade, quando eu deixei ela, estava destruída. Você não pode andar na rua porque é muito perigoso. Quando eu vi isso, daí eu perdi esses emocionados que eu tinha, tá? Eu decidi que eu tomei a decisão que eu vou viajar. Comecei de novo. A segunda vez, quando eu comprei o passagem, tudo bem, já estava decidido o dia 24 de novembro. Que viria para o Brasil. Uhum. Ok, eu vou viajar. Daí eu acho o dia 22, mais ou menos, eu passei na frente da casa, porque a casa ainda está na pé, mas, por exemplo, tem um furado na parede. Por quê? Porque eles vão fugir. Daí eles não vão fugir na porta. Daí eles abrem a furada na rua, na parede. Passei lá só para ver. Porque não é só a casa, mas por quê? Porque tem outras pessoas que ficaram lá. Por exemplo, aqui nós somos no Júlia da Costa. Tem pessoas do centro lá, que as casas deles destruíram. Daí eles fugiram para Júlia da Costa. Daí essas pessoas entraram na minha casa e ficaram lá. Entendeu? Daí a casa perdeu a alma dele. Na verdade, as pessoas lá saíram. Todas as pessoas, elas falaram, oh não, a gente vai sair só para uma semana. Tudo vai ser bom, não sei lá, a gente vai voltar. Daí deixamos todas as nossas coisas. Por exemplo, eu não liguei para casa, eu liguei para o álbum das fotos, por exemplo. Eu estava mais triste porque eu perdi essas coisas do que a casa, porque essas coisas, desde o momento que eu perdi essas coisas, eu parei de tirar fotos. Por exemplo, agora se fala para mim, vamos tirar foto, eu não gosto de tirar fotos, porque essa coisa ficou dentro de mim. Daí, como não vou tirar fotos, porque não quero passar no mesmo situação. Daí eu quero deixar todas as lembranças na minha cabeça. Quando você passa na guerra, seus sentimentos fica menor. Você para de sentir. É isso que aconteceu depois que eles entraram na casa quando eu estava lá. Daí depois disso eu fiquei mais duro. Porque eu fiquei sabendo que eu vou ficar fraco na frente deles. Isso aqui vai ficar difícil, porque mãe, pai, fiquei 29 anos lá. Daí, imagina se eu vou ficar fraco. Daí, não, eu fiquei forte.
Eu tava rápido, porque eu queria que essa coisa fique rápida. Só falei tchau, sim. Tem uma motorista que me levava para o Líbano. Daí eu saí com ele, só isso. Até meu melhor amigo estava lá também. Daí assim, estava rápido porque, não sei, os sírios ou outra coisa, mas a gente tem por exemplo, eu não gosto de mostrar para outras pessoas que eu sou fraco. Ou eu posso... Não sei quantas pessoas que vão ver essas coisas agora. Se você não quiser falar sobre isso, não precisa falar não, também. assim, daí nós temos essas coisas que para ficar forte. Daí o tchau estava rápido. Mas eu senti depois meses, a falta. Então, por exemplo, na Síria já estava proibido há muito tempo qualquer evento com aglomeração de pessoas. Então, o campeonato de futebol estava interrompido, qualquer evento, show, enfim, qualquer coisa nesse tipo estava proibido. Eles só não podem proibir a oração coletiva de sexta-feira. E quando eu entrei nesse presídio de subsolo, a coisa que mais me impressionou é que tinha muita gente. Mas muita gente, muito homem velho, todos ajoelhados, com o rosto virado para a parede e algemados com as mãos para cima, assim. E os carcereiros passavam, chutavam, batiam e tal. Eram aquelas prisões em massa que eles faziam no dia da oração coletiva, né? Quer dizer, as madrugadas de sábado, as pessoas estavam há 2 dias daquele jeito. Não tinha espaço no presídio. E eles me levaram para uma ala que eram 15 celas, mas 15 solitárias. E eu sou uma pessoa pequena, eu tenho 1,69 m, e eu deitado na solitária, eu encostava o pé e a cabeça nas paredes. Não tinha janela, nada. E foi assim que fiquei 6 dias. Foi bem ruim. Eu falei uma vez para os meus camaradas que a gente estava gravando fotos e escrevendo, porque não dá para trazer as notícias de nada, porque a gente criou um jornal lá, e aí você tem que trabalhar para conseguir escrever. E quando você escreve mais antes de todos, o jornal vai ganhar. Daí a gente tinha um objetivo, que o jornal ganha dinheiro para a gente conseguir apoiar o jornal. Daí a gente foi para uma cidade também, Homs. Eu falei para os camaradas, vocês ficam aqui, eu vou para aquele prédio porque era muito alto, vou tirar fotos da cima. Daí eu entrei pro prédio. Quando eu entrei, subi até 4 andares. Não, o 5º. Olha, eu estava escutando algumas coisas bem longe, são das balas assim. Quando eu fiquei no 5º andar, nossa, uma pomba, o som de uma pomba, achei que a pomba está nesse apartamento que está na minha frente. O prédio fez assim, tipo... Nossa, olhei e as balas começaram a entrar nas paredes. Eu fiquei carregado no corredor. As balas. Nossa, o prédio ficou no centro da batalha. Os 2 lados quiseram pegar esse prédio. Porque quem pega esse prédio pode atacar a todos. Eu fiquei no meio. Daí desci para baixo. Eu fiquei com muito medo dos snipers. Desci para baixo. No primeiro andar, a porta de um apartamento estava aberta e tinha quase 7 crianças que estavam gritando. Olha, nesse momento, as balas estão entrando, crianças estão gritando. E você estava procurando uma saída para a vida, sabe? Nossa, o que vai acontecer? O prédio vai destruir.
Você estava dentro e não pode sair. Olha, fiquei 1 hora dentro. Até, olha, quando eu lembro eu fico muito nervoso, sabe? Porque o que você vai fazer? Não dá pra... Eu pensei na minha mãe, na minha família, já morri. Não é possível, vou morrer agora, mas até as crianças, eu falei, nossa, como a gente vai sair daqui? Não sou eu, a gente. Daí eu pensei numa coisa assim, fumei, eu tava fumando, eu fumava bastante na verdade, agora eu parei. Fumei um cigarro, 2, 3, assim, nossa, eu quero sair. Daí falei, tá tudo bem, fique tranquilo. O prédio começou, sim, olha, difícil. O prédio ficou fazendo assim, a gente tinha que sair. Daí eu falei, tá, vou ligar as mãos das crianças, eu vou sair, vou embora. A gente aqui vai morrer, com certeza, e lá, talvez a gente vai morrer, mas talvez a gente vai passar. Peguei 3 crianças daqui e 4 daqui. Olha, que mais engraçado, não é engraçado, que mais triste, na verdade, as crianças, não é cada criança pegou a mal dos outros, não. 3 aqui pegaram meu abraço e 4 pegaram meu abraço aqui. É tipo, nossa, triste, né? Triste demais, essa. Aí eu, assim, respirei assim muito forte e eu falei, tá, eu vou sair. Batei a porta que estava no portão do prédio e saí. Assim, saí antes deles, estava fechando meus olhos. Eu só precisava passar numa rua, tipo 50 metros. Essa é a distância entre a vida e não sei o que. Não é a morte pior. Porque não vou morrer sozinho, vou morrer com... 7 Sim, pior de morte. E porque se eles morreram, você vai sentir muita culpa antes de você morrer. Daí eu saí. Olha, eu estava passando, fechei meus olhos, comecei a cruzar a rua. Eu falei, nossa, eu estava andando e as balas pararam. Não tinha coragem para olhar para algum lado. Não tinha coragem. Estava falando, agora vai entrar. Agora a bala vai entrar na minha cabeça. No meu pescoço, no meu peito. Numa criança. Olha, difícil, juro, difícil. 50 metros. Eu senti que eu fosse 50 anos para passar. E a adrenalina ficou muito forte no meu corpo, não dá para correr, não consegui correr. Quando eu cheguei para o outro lado, não consegui ficar de pé, assim, caí. Cruzei a rua, cheguei para uma loja, abri uma loja porque os cajados estavam quebrados porque roubaram tudo antes de sair. Abri uma, as crianças entraram, eu assim, encostei de uma parede assim, passei, fumei, tô vivo. Olha, depois da batalha eu fiquei lá 2 horas naquela parede e as crianças na loja. Depois da batalha acabou, o exército tomou aquele prédio. Olhei para as crianças, estavam saindo da loja, aqui da porta da loja, estava meio fechada a porta, não estava aberta. Daí eu tirei fotos também deles. Eu tenho essa foto também, que eu gosto, eu amo. Mas um sonho nesse caminho agora, que a vitória da Síria.
Porque não quero só acabar a guerra lá, eu quero acabar a guerra com vitória, porque acabar a guerra sem vitória significa escravidão. Eu quero a vitória da Síria. Isso é um sonho no caminho da galáxia.